E aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de uma prova de cálculo 1 de 2022.1. Bom, pessoal, essa prova daqui, ela foi uma prova bem tranquila, teve no período passado, e ela já começou com algumas questõezinhas aqui de limites, tá bom? É... Infelizmente, a prova não está em PDF no Drive da área 2, então eu copiei aqui para as questões para mostrar para vocês. Bora lá, né? Vamos começar pela primeira questão aqui. A letra A é bem tranquila mesmo, porque se você observar aqui o limite, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar o limite aqui na expressão e você pode observar que se você jogar este ângulo aqui, né, como eu fiz aqui, aqui no caso seria θ, né, que seria θ, cosseno de θ de π sobre 2 seria zero. Então a gente ficaria com ln de um, né, que seria um mais zero. E além de um a gente sabe que é zero, né? Então, essa já é a resposta do primeiro item da questão um, beleza? Então, sem muita enrolação aqui, já vamos partir para a próxima. Vamos para essa próxima daqui. Essa próxima daqui, o limite já é um pouco mais complicadinho, porque se a gente jogar o 2 aqui, a gente vai ter 4 e menos 2, zero. E aqui embaixo a gente vai obter zero sobre zero. Vai ser uma indeterminação. E a gente tem uma raiz menos uma constante e uma constante menos uma raiz aqui. Então, o que a gente poderia fazer, já que a gente não poderia usar a regra de L'Hopital aqui? Bom, eu costumo usar o nosso querido conjugado aqui, né? E a gente poderia usar esse artifício. Aqui a gente poderia usar para esse de cima e para esse de baixo. Então vamos fazer para o de cima aqui. Raiz de 6 menos os 2, ou desculpa, 6 menos t, mais 2. Raiz de 6 menos t, mais 2. E aqui a gente pode fazer para o de baixo. Um menos mais raiz de 3 menos t, 1 mais 3 menos t. Ok. Fazendo essa distributiva aqui, a gente pode eliminar as nossas raízes, ok? E como a gente está multiplicando aqui essa raiz aqui por essa, a gente pode obter, se fosse aqui, a gente vai obter duas frações grandes, né? A gente vai obter aqui 6 menos t, né? 6 menos t menos o nosso 4 aqui, né? Que fica menos 2 vezes 2 aqui. Ah, mais aqui a gente vai ter um vezes ah, o 3, né? Daqui desse lado. Lembrando que a gente está pegando dessa daqui, essa raiz daqui com essa daqui, como multiplicando aqui a raiz sai, então é só escrever o que tem dentro da raiz. Menos 3 mais t, ok? E desse lado ficaria essa expressão daqui, né? 1 mais 3 menos t. E aqui ficaria essa expressão daqui. Mais 2. Bom,
resolvendo um pouco mais isso daqui, a gente vai ter 2 menos t e t menos 2, resolvendo aqui, né? Vezes 1 mais raiz 3 menos t raiz de, opa, raiz de 6 menos t mais de 2 aqui. Beleza, a partir desse ponto aqui, a gente já poderia jogar o nosso é, t, t tendendo a 2 aqui na expressão e simplificando já um pouco mais, né, a gente teria menos 1 vezes 1 mais, aqui seria 2, né, então seria raiz de 1, aqui seria daqui, né, raiz de 4, só estou jogando esse 2 aqui nessa expressão, beleza? Mais de 2. Então eu teria menos 1 vezes 2 sobre 4, que seria exatamente menos 1 sobre 2. Essa seria a resposta para esse item aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Bem tranquilo essa daqui de cima também, né? Bom, vamos para essa próxima daqui, letra C. Bom, essa letra C daqui é necessário ter uma sacada, né? Já que envolve alguns limites trigonométricos aqui. A sacada é a seguinte: vamos usar o limite aqui em cima e o limite aqui embaixo também. Só que o limite de uma tangente de x seria a mesma coisa que a gente poderia pegar o limite e passar para dentro. A mesma coisa desse seno daqui, desse seno de 2x. A gente poderia pegar o limite e passar para dentro de uma forma mais grosseira, entende? Então a gente poderia admitir que esse limite seria igual ao limite de x tendendo a zero de 4x. O limite disso daqui seria a mesma coisa que 3x, que a gente estaria considerando tangente de x aqui, um x, e o seno de 2x a gente estaria considerando como 2x. Então ficaria 3x menos 2x, ficaria igual a o limite de x tendendo a zero de 4x sobre x. Poderia cortar aqui, o limite seria igual a 4 já. Beleza? Bem tranquilo também. Acabou a primeira questão, pessoal. Qualquer dúvida podem falar aqui. É bem tranquilo esse processo daqui. Bora lá. Vamos para essa segunda questão. Bom, nessa segunda questão, ele pede para a gente achar os valores de C e D para os quais essa função seja contínua. Então, bom, a gente vai ter que utilizar daqueles artifícios de limites contínuos para poder provar que essa função ela é contínua também. Então, bora lá. Lembrando que os limites daqui, como é daqui, ele tem que ser igual a esse limite dessa função nesse ponto daqui, que, portanto, essa função nesse ponto daqui teria que ser igual ao limite nesse ponto daqui. Entendeu? Então, teria que ser tudo numa igualdade só. Então, aplicando essa igualdade, vamos para o passo a passo, né? Vamos primeiro para esse limite daqui, que seria o limite de, de t, né? No caso, não seria xt, poderia ser x também, né? Mas aqui está t, de zero vindo pela esquerda, de
raiz cúbica de t menos 2d, jogando o zero aqui, seria raiz cúbica de menos 2d. Ok? Aqui a gente já fez, vamos para os próximos aqui. Aqui a gente poderia simplesmente aplicar, já que a gente tem dois pontos aqui, né? T está entre 0 e π sobre 2, a gente poderia fazer o h de 0 aqui, aplicando o zero aqui, no cosseno de t, cosseno de 0 seria 1, então a gente vai fazer aqui c menos d, ok? E aqui o h em π sobre 2, beleza? O h aqui em π sobre 2, aqui seria cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, então a gente anularia isso daqui, ficaria só com c, ok? Tranquilo. Agora a gente teria o limite dessa parte daqui de baixo, né? O limite de t tendendo a π sobre 2 pela direita, né? De seno de t mais 2. O seno de t de π sobre 2 aqui seria 1. Então a gente ficaria igual a d mais 2. Não é isso? Bom, pessoal, então aqui a gente teria 1, 2, 3 e 4, certo? Limites que a gente pode utilizar para fazer a igualdade aqui nesse caso. Bom, vamos com calma aqui, né? Vamos igualando primeiro esse com esse daqui. Seria 1 e 2, né? A gente vai obter o c menos d igual a raiz cúbica de menos 2d. A gente pode obter também outra expressão, que seria essa terceira daqui com essa quarta. Terceira e quarta aqui. A gente pode ter o C, esse daqui, igual a esse. C igual a D mais 2, certo? Bom, aqui a gente já tem uma expressão mais simples, então o que a gente vai fazer seria jogar essa expressão simples nessa expressão mais complicada, que seria C menos o D mais 2 igual a raiz cúbica de menos 2D, que ficaria igual a ficaria igual ao, desculpa aqui, pessoal, seria no caso o C aqui em cima. Desculpa aqui. Deixa eu só voltar. Seria D mais 2 menos D, né? Igual a raiz cúbica de menos 2D. Desculpa aí. Seria esse daqui cortando com esse. Então a gente obteria 2 igual essa raiz cúbica que a gente poderia passar multiplicando o exponencial para cá, né? No caso, passar essa exponencial, que seria 1 sobre 3, a gente poderia passar para cá como sendo ao cubo, né? Menos de 2D aqui. Aqui a gente ficaria com 8 igual a menos de 2D, certo? Que seria D, portanto, né? D igual a menos 4. E jogando nessa expressão daqui, C seria menos 4 mais 2. Então, C
seria igual a menos 2. Então, estaria aqui o resultado. D igual a menos 4 e C igual a menos 2. Bem tranquilo também, né? Algumas questões de provas anteriores não costumam ser dessa forma, né? Costumam ser com algumas funções menores, né? Com menos etapas, né? Aqui a gente conseguiu ter 4 etapas, né? 4 equações, né? Mas equações simples para se resolver. Mas tinha que ter essa sacada de que essa parte daqui seria igualada a esse, e esse daqui seria igualado a outra ponta daqui também. Mas nada de muito difícil para se pensar, né? Vamos seguir aqui. Bom, essa terceira questão, ela já é um pouco também mais complicada, né? Muita gente se perde nisso, que seria na questão da derivada pela definição. Mas assim, a gente obtém aqui nesse primeiro item da terceira questão uma derivada fácil pela definição, né? Que seria 4 sobre 3 menos x. E o alfa seria igual a 1, né? Então, nada de muito difícil também. A gente já pode aplicar aqui o limite, né? Como seria derivada pela definição, seria de limite de h tendendo a zero. Vamos pegar aqui essa função daqui. 4 sobre 3 menos o q, que seria colocado aqui, seria o 1, seria esse alfa daqui, mais o h, menos, da fórmula da derivada pela definição, 4 sobre 3 menos 1, certo? Aqui a gente já pode perceber que o resultado vai dar 2, né? E aqui seria o h normal da fórmula da derivada. O limite aqui seria h tendendo a zero. Aqui a gente já pode perceber que seria 4 sobre 2 menos h, né? Só estou tirando o parênteses daqui, menos 2, e aqui novamente o h. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. E bom, a gente poderia fazer meio pelos extremos aqui, MC, né? A gente ficaria com, nesse caso, a gente ficaria com 4 menos 4 mais 2h sobre 2 menos h, certo? Vezes 1 sobre h aqui. E bom, aqui a gente já poderia cortar esse com esse daqui. Ficaria nada mais nada menos que 2h sobre 2 menos h vezes o h também, né? Já poderia cortar aqui também. A gente ficaria com o limite de h tendendo a zero seria igual a 2 sobre 2 menos h. Aplicando esse zero aqui, a gente teria que seria igual a 1. Beleza? Bem tranquilo. Essa primeira derivada pela definição aqui, né? Bom, qualquer dúvida lá em cima, vocês podem falar que eu tento responder pelos comentários. Beleza? Então, vamos seguir aqui para o item B, seria outra derivada pela definição aqui. Vamos lá. Aqui o alfa igual a zero e a função aqui, né? Bora fazer o nosso limite aqui. Limite de h tendendo a zero. Vai ficar uma expressão um pouquinho maior do que a outra lá. Raiz de 4 mais h menos 2h menos. Opa, deixa eu.
Beleza. Raiz de 4, né? Já aplicando o alfa. Menos 2 vezes 0. Aqui também, né? Ficaria bem tranquilo. Seria igual a... Já vou fazendo direto, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem falar pelos comentários, caso fique incompreensível alguma parte. Bom, aqui já vai ficar raiz de 4 mais h menos 2h menos 2h, ok? Isso vai ser igual aqui, vai ser igual a menos 2h sobre h mais, separando aqui essa parte, tá bom? Mais raiz de 4 mais h sobre h aqui menos 2, ok? Bom, chegando nessa parte daqui, o que é que a gente poderia fazer? A gente chegou aqui numa raiz, certo? A gente poderia transformar isso daqui no seguinte: limite de h tendendo a zero, seria menos 2 mais raiz de 4 mais h menos, que seria, não seria dentro desses dois aqui, que seria menos 2 sobre h. A gente poderia multiplicar pelo conjugado aqui, né? Que seria a mesma coisa que multiplicar por 1 em cima e embaixo. Então seria isso daqui, essa expressão aqui embaixo, e essa expressão aqui em cima e essa mesma expressão aqui embaixo. Isso não alteraria o valor do nosso limite. Então aqui já aplicando, né? Vamos colocar menos 2 mais 4 mais h menos 4 h raiz de 4 mais h mais 2. Isso daqui a gente poderia cortar aqui, né? Ficaria igual a menos 2 mais h sobre h raiz h raiz vezes a, entre parênteses, né, tudo, raiz de 4 mais h mais 2. Pode cortar esse h com esse h aqui, né? Fazendo mais ligeiro. Menos 2 mais 1 sobre 2 mais 2, certo? E já aplicando aqui, né? Colocando zero aqui, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a menos 2 mais 1 sobre 4, que fazendo esse vezes esse aqui vai ser menos 8 mais 1 vai ser igual a menos 7 sobre 4. Essa seria a resposta aqui. Beleza? Bom, um pouco mais chatinha que você tinha que se lembrar de multiplicar pelo conjugado aqui, mas nada difícil, nada impossível não. Ok?
Bem tranquila essa daqui, pessoal, também. Bom, essa quarta questão aqui, quarta e última questão da prova, com esse item A e esse item B aqui em cima. Esse item B aqui embaixo, esse item A aqui em cima, desculpa. A gente precisa fazer a derivada, não necessariamente pela definição, usando as regras de derivação, dessa função h. Então, bora lá. Como há um quociente, a gente tem que usar, obviamente, a regra do quociente, tá? Então, ó, fazendo aqui a derivada de h, que seria h' de t, vai ser igual a traçar aqui, né, a regra do quociente, seria a primeira, essa função que está em cima, ht, vezes a derivada dela, né, que seria a mesma coisa, no caso, né, aqui a derivada da primeira vezes a segunda, menos a segunda, a primeira, né, no caso, seria a mesma coisa, vezes a derivada desta daqui. A derivada dessa daqui de baixo vai ser nada mais, nada menos do que zero aqui, menos a derivada de t elevado a menos 1, que seria t elevado a menos 2, né, usando a regra do expoente, né, t elevado a menos 2, ok? Sobre aqui essa segunda expressão ao quadrado, né? Desculpa pela minha letra aqui, tá, pessoal? Sei que não colabora muito. Vou fazer aqui um t ao quadrado, ok? Bom, necessariamente, assim, eu acho que nas provas não precisa simplificar muito. Nesse caso, eu acho que é legal dar uma simplificadazinha, né? Mas se você colocar isso daqui na prova, eu acho que, dependendo do professor, já estaria correto. Mas o que a gente poderia fazer aqui, né, seria, a mais no caso, deixar esse E na T aqui em evidência, E na T, em evidência ficaria 1 menos t elevado a menos 1 menos t elevado a menos 2 sobre essa mesma expressão aqui embaixo. 1 menos t elevado a menos 1 elevado a 2. Não menos 2, seria 2 aqui, tá? Para não confundir. Beleza, seria exatamente isso. Eu acho que eu colocaria assim na prova, acho que não teria nenhum problema. Então, bora lá. Importante seria você saber a regra do quociente aqui nesse caso. Bom, bora para esse daqui. Nesse daqui, nessa nosso último item da prova, ele pede a derivada segunda, que seria esse y aqui, dessa função y, com dois tracinhos. O que seria a derivada segunda, pessoal? A derivada segunda seria você derivar uma vez essa função e depois derivá-la de novo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse caso, tá bom? A gente vai fazer aqui a derivada de y, seria y' apenas, usando aqui a regra do produto, tá bom? Seria a derivada da primeira, a, é, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou vice-versa, tá bom, pessoal? Porque a soma, no caso, não faria diferença nesse caso. Aqui a gente ficaria com menos seno de θ vezes seno de θ mais o cosseno de θ vezes o cosseno de θ. Ok? Bom, aqui já seria a derivada primeira, mas ele quer a nossa derivada segunda. Ok? Como é que a gente faria a nossa derivada segunda aqui? Bom,
essa derivada segunda, ela seria a gente ter que aplicar a regra do produto aqui e a regra do produto aqui de novo, né? Porque a derivada da soma, né, no caso dessa expressão daqui, seria a soma das derivadas. Então, para esse caso daqui, a gente ficaria com menos cosseno de θ, seno de θ, né? Menos o cosseno de θ, seno de θ. Beleza? Menos, agora desse lado aqui, seno de θ, cosseno de θ, menos o seno de θ, cosseno de θ. Beleza? Bom, seria exatamente isso a nossa derivada, mas nesse caso já estaria pronto. Só que a gente poderia dar uma simplificada, que vocês podem perceber que a derivada, a gente tem senos e cossenos em comum, no caso. Então a gente ficaria com menos 4 cosseno de θ, seno de θ, ok? Bom, isso daqui seria a nossa resposta final, tá bom? Essa seria a nossa derivada segunda, tá bom? Derivada segunda aqui, terceira não, derivada segunda. Perfeito. Então, essa seria a resposta. Poderia se colocar também igual a menos 2 seno de, do arco duplo de seno, né? Que seria a mesma coisa, mas eu vou deixar assim, dessa forma daqui, mas isso daqui seria uma resposta provável também, mas eu vou deixar dessa forma daqui, tá bom? Então, beleza, pessoal. Esse, essa foi a resolução da prova de 2022.1 e a gente está terminando por aqui.